Iniciarmos, deixa eu explicar para os senhores e para as senhoritas o que vem a ser essa videoaula. Essa videoaula será a tradução da apostila do manual técnico da criação da invenção, que está em inglês e em alemão. Então vou estar traduzindo todo esse material e estará composto aí para que vocês possam fazer o download, ok? Além da tradução, haverá explicações e os detalhes, né? Os grandes detalhes do funcionamento técnico desta fonte de luz genérica. Numa primeira aula explicativa, eu falei sobre a fonte de luz através de laser, câmera de gás, né? Então nós temos várias modalidades. Essa primeira, ao qual eu falei do conjunto de lasers, são as câmeras de luz um tanto quanto mais antigas, mas é bom saber conhecer, e de vez em quando aparecerá uma dessas na bancada. Proveniente de gases, né? Obviamente xenon, aquelas lâmpadas de xenon, né? O xenon, de acordo com o cliente, né? O modo de falar, mas esta que estaremos estudando agora, que são as mais atuais, são através de LEDs de alta potência, ok? Então iniciaremos esta videoaula com estas explicações técnicas para fonte de luz genéricas através de LEDs de alta potência. Tenham todos uma boa videoaula. Vamos lá. Fonte de luz de múltiplas modalidades de imagem ou para a imagem. Referência cruzada e relacionamentos ou referências relacionadas. Aplicações. No item do manual, que está em inglês e alemão, 0001, entre chaves, este pedido é uma divisão do pedido da patente do US, que é Estados Unidos, número 15/458.137. Por que isso, professor? Porque é lícito que o técnico conheça todas as normas e regras ou normas regrativas do sistema patenteado do equipamento, para que amanhã ou depois ele não venha dizer que o professor não ensinou toda a base acadêmica do curso. Então, continuando, vírgula, depositado em 14 de março de 2017. E reivindica o benefício do pedido provisório US number 62/321.414, depositado em 12 de abril de 2016, um ano antes. Todo o conteúdo de cada um dos quais é aqui incorporado por referência. Esta é a primeira tradução deste primeiro print aí, ao qual está descrito no manual desta apostila. Antecedentes a esta invenção, ou seja, o que veio antes. 0002. A presente invenção, estamos falando sobre o artigo e a documentação inventiva. A presente invenção refere-se geralmente a um sistema de estado sólido, ou seja, o equipamento, para fornecer iluminação a partir de uma fonte de luz externa através de um instrumento para um objeto. Retornando lá, quando ele fala em sólido, a tradução hardware é sólido, né? Mas, tecnicamente, ele quis dizer uma invenção, ou seja, um equipamento. O americano chama equipamentos hardware, são coisas físicas, sólidas.
Né? Não tem muita lógica para o português, mas essa é a tradução. Então, continuando. Tal como um local cirúrgico de um paciente, ou seja, o centro cirúrgico é onde esse hardware fica, ou essa fonte de luz. A fonte de luz externa inclui componentes para fornecer luz também no espectro visual. Ela também, para quem não sabe, em laboratório, já fiz esses testes, ela emite também luz fora da frequência ou da faixa de frequência visual, como luz nos espectros ultravioleta e ultravermelho. Os sistemas endoscópicos são usados para inspecionar regiões dentro de um corpo durante a cirurgia. Os sistemas endoscópicos normalmente incluem um endoscópio, uma fonte de luz e um dispositivo de imagem, como ou com, né? A tradução correta é com uma cabeça de câmera, que é o que captura a imagem na eyepiece do equipamento, né, da ótica cirúrgica. Normalmente, um endoscópio inclui um tubo de inserção alongado, que é o tubo deflexivo, rígido ou flexível, equipado com um conjunto de fibras ópticas que se estendem de uma alça proximal através do corpo do endoscópio até uma ponta de visualização distal, ou seja, de uma extrema a outra. Uma fonte de luz externa fornece luz às fibras ópticas através de um cabo que se conecta a um poste, no caso aí a torre, né, ao terminal, para fornecer uma imagem a um monitor ou outro aparelho de exibição para visualização por uma cirurgia. Esse outro aparelho de visualização pode ser muitos equipamentos aí, né? Um equipamento humano são os próprios olhos. Captura através de Wi-Fi. Existem sistemas aí que, ao invés de eu usar a cabeça de câmera, eu consigo fazer a captura, não da cabeça de câmera, mas um dispositivo de transmissão ao qual eu conecto na eyepiece, e este transmite para um televisor, para um monitor de alta definição, para um outro centro cirúrgico através da própria rede de internet, quando também estou utilizando o sistema de robótica, cirurgia através de robôs, ok? Ou automatizadas. Portanto, a tecnologia está aí. A IA, que é a inteligência artificial, ou AI, Artificial Intelligence, cada vez mais está se atualizando, modernando e especificando de uma forma bem técnica, aguçadamente falando, aos nossos conhecimentos de outrora, né? Porque enquanto estamos conversando aqui, muita coisa aí já ficou para trás. Os sistemas endoscópicos são usados para inspecionar regiões dentro de um corpo durante a cirurgia. Os sistemas endoscópicos normalmente incluem um endoscópio, uma fonte de luz e um dispositivo de imagem, como né? A tradução correta é com uma cabeça de câmera, que é o que captura a imagem na eyepiece do equipamento, né, da ótica cirúrgica. Normalmente, um endoscópio inclui um tubo de inserção alongado, que é o tubo deflexivo, rígido ou flexível, equipado com um conjunto de fibras ópticas que se estendem de uma alça proximal
através do corpo do endoscópio até uma ponta de visualização distal, ou seja, de uma extrema a outra. Uma fonte de luz externa fornece luz às fibras ópticas através de um cabo que se conecta a um poste, no caso aí a torre, né, ao terminal, para fornecer uma imagem a um monitor ou outro aparelho de exibição para visualização por uma cirurgia. Este outro aparelho de visualização pode ter muitos equipamentos aí, né? Um equipamento humano são os próprios olhos. Captura através de Wi-Fi. Existem sistemas aí que, ao invés de eu usar a cabeça de câmera, eu consigo fazer a captura, não da cabeça de câmera, mas um dispositivo de transmissão ao qual eu conecto na eyepiece, e este transmite para um televisor, para um monitor de alta definição, para um outro centro cirúrgico através da própria rede de internet, quando também estou utilizando o sistema de robótica, cirurgia através de robôs, ok? Ou automatizadas. Portanto, a tecnologia está aí. A IA, que é a inteligência artificial, ou AI, Artificial Intelligence, cada vez mais está se atualizando, modernando e especificando de uma forma bem técnica, agustadamente falando, aos nossos conhecimentos de outrora, né? Porque enquanto estamos conversando aqui, muita coisa aí já ficou para trás. Item 0004. Em uma modalidade comercial, um sistema endoscópio inclui uma fonte de luz de estado sólido, conforme dito anteriormente, que gera luz branca, que é transportada por uma extremidade distal do endoscópio através de uma guia de luz. Até aí tudo bem. O guia de luz ou a guia de luz inclui múltiplas fibras e é conectado entre uma saída do conector da fonte de luz a um terminal de luz do endoscópio. A luz branca ilumina uma área de trabalho na extremidade da distal do endoscópio. A câmera conectada a uma alça do endoscópio gera sinais de vídeo representativos de imagens no local de trabalho, ou seja, na área do local de trabalho, para a exibição em um monitor de vídeo ou, conforme anteriormente dito, através de transmissões Wi-Fi ou entre as cirurgias robóticas ou automatizadas. Item 0005. A fonte de luz inclui um sistema óptico e um conjunto de lentes, usando para colimar a luz de um conjunto de LED. O que, neste caso, significa o colimar a luz no conjunto de LED? Eu tenho 3 LEDs, né, que somados 3 daria ou dá a luz branca. Vermelho, amarelo e verde, ok? São as 3 cores básicas. Vermelho, azul e verde, que são as 3 cores básicas. Somando essas 3 cores, dá a luz branca. Então eu tenho que agrupar estas 3 luzes em um determinado tempo, em uma determinada frequência e num determinado ângulo, ao qual os 3 façam o mesmo foco, atinjam o mesmo ponto de deflexão, o mesmo ponto de frequência. Isto se chama colimar, calibrar, ajustar, compreender, andar de mãos dadas. Qualquer uma ou um não ajuste, ou angular, ou de frequência, ou de posicionamento, seja lá o que for, falhará a luz branca. Já peguei
equipamentos de fontes de luz, ao qual um curioso foi lá, não sei por que cargas d'água, né, desmontou os prismas, né, tirou o prisma fora da posição. Se tirou fora da posição, perdeu-se o ângulo. Perdeu-se o ângulo, pronto, deu pau na cor vermelha e não saía mais a cor branca. Aí o engraçadinho pede para comprar um LED vermelho. Isto custa em torno de R$ 800. Comprou o LED pensando que o vermelho havia queimado, trocou o LED e o defeito continuou. Pronto, está feita a besteira. Então, como é um equipamento que não foi elaborado para curiosos, né? Se você, caso seja um pesquisador curioso, tome-se muito cuidado. Continuando. As lentes coletam a luz emitidas pelos LEDs. As lentes podem ser lentes únicas, tais como as esféricas, simples ou duplas, lentes compostas, lentes do tipo índice radiante ou combinações de cada uma delas. Outros arranjos têm conjuntos de lentes que são implementados como parte de um conjunto de LED por adesão, fusão ou outros meios, LED de formatos retangular e conjuntos de lentes, ok? Conforme eu disse na aula retrasada, na aula passada, nesta aula estarei explicando o que são essas lentes, pois nem no curso de óticas rígidas cirúrgicas, nem de endoscópio flexíveis, jamais mencionei estes fatos, pois estas só existem nas fontes de luz. Compreendido? Eu observei aqui, né? Nós já estamos indo para 17 minutos. Não sou muito fã de aulas muito extensas, principalmente nessa parte técnica, ao qual passarei muitas informações, né? Entrou na parte técnica, é um calhamaço de informações. E estas têm que ser ou têm que serem ministradas gradativamente, suavemente, sem estresse, né? Porque trata-se de um equipamento extremamente técnico e complexo. Então nós vamos findar por aqui e na aula próxima eu falarei apenas sobre esses modelos de lente, vou estar mostrando os formatos, para que servem, a qualidade, sua criação, sua invenção, enfim, tudo aquilo que é pertinente à lente. O bom técnico é aquele que conhece desde a história, desde a formação, desde a aplicação, desde o seu funcionamento e todos os detalhes técnicos daquilo que ele está estudando, seja lá o que for, ok? Então, a próxima videoaula estarei falando sobre isso. Façam um exercício, façam o download dos materiais didáticos de apoio técnico e até a próxima.